Olá, seja bem-vindo a mais uma série especial Covid-19. Estamos praticamente a um mês que foi se dito, né, da pandemia, declarada pandemia pela OMS, já há 5 meses ouvindo falar de coronavírus Covid-19, para discutir pontos que talvez sejam os mais relevantes e de uma população de alto risco, né? Aquela população que fica grave, o paciente crítico com diagnóstico de Covid-19. A gente convidou 2 colegas muito especiais e que vão ter um desafio muito grande para nos ajudar a entender essa que talvez seja a pandemia também das dúvidas. O professor Dr. Luciano César Azevedo, ele é professor livre-docente de emergências clínicas da USP e pesquisador e superintendente de ensino do Instituto de Ensino e Pesquisa do IEP, do Hospital Sírio-Libanês. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, todo o pessoal da Onco Connections. E é um prazer estar aqui. A gente tem o propósito sempre de compartilhar conhecimento, ainda mais num cenário tão difícil que a gente está vivendo nessas últimas semanas, né? Então, tudo que for possível fazer para ajudar as pessoas a como manusearem melhor, como tratarem melhor esses pacientes, acho que está na nossa missão fazer parte disso. Excelente. E o professor Dr. Daniel Forte, é especialista em clínica médica e medicina intensiva pela FMUSP, já trabalhou por longa data, por mais de década, na UTI do HC, e coordena o programa de assistência, ensino e pesquisa em cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês, onde atualmente ele é gerente de humanização e presidente do Comitê de Bioética. Foi também presidente da Academia Brasileira de Cuidados Paliativos do biênio 2017-2019, e também está aqui para falar não só de Covid, da parte técnica, mas também, eu acho que de questões que estão indo muito além dessa pandemia, muito além da medicina. Bem-vindo, Daniel. Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado todo o pessoal do On Connection, é um prazer estar aqui. E a gente vai começar já, como de costume, apresentando os números atualizados da Covid-19 no mundo e no Brasil, utilizando o dashboard da Johns Hopkins, com dados atualizados em tempo real. Esses dados que vocês vão ver entrando na tela são dados de hoje, e a gente está aí com esses 3 milhões de casos confirmados no mundo, que impressiona, né, Luciano? E o que impressiona mais ainda, a gente tem feito essa série especial há praticamente um mês, desde do meio de março, quando houve os primeiros casos no Brasil e a crise começou. E é a primeira vez essa semana que o Brasil aparece ali entre os top 10, né, no maior número de casos. Então, a gente sabe que tem essa demanda reprimida de resultados, teve problemas sérios com testes no Brasil, e agora a gente está aí tanto nessa parte de subindo aí no ranking de casos confirmados, como também subindo no ranking de número de mortes, né? E acho que tem muita coisa por vir, e é por isso que vocês estão aqui, né? E para já começar com a apresentação, o Luciano falar para a gente essa questão do cuidado do paciente crítico e o que a gente sabe de dados atualizados até o momento nos próximos slides que você vai nos apresentar. Bom, novamente, obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de fazer esse comunicado, esse comentário, porque num cenário como o de hoje, ou como cenário como o atual, as evidências ou o que se sabe a respeito dessa doença, ela muda muito rapidamente, né? Com a publicação de um ou outro artigo, isso tudo se modifica. Quem for assistir essa apresentação daqui a um mês pode ter um cenário bem diferente, ou quem for ver esses slides daqui a 2, 3 meses, podem ver, nossa, mas eles faziam isso há 3 meses atrás. Então, existe essa tendência, né? E a gente não, entre aspas, não se responsabiliza por mudanças em conduta que foram sugeridas, por exemplo, nessa discussão, né? Então, se tratando de uma doença que é conhecida só há 5 meses,
é impressionante o volume de publicações que tem surgido, o volume de evidências que tem surgido. Por um lado, isso é muito bom, porque aumenta o nosso conhecimento e aumenta a facilidade que a gente tem para tratar esses pacientes, mas, por outro lado, isso também dá origem, ainda mais com os tempos atuais de internet, de divulgação de fake news, dá origem a todo dia ter um tratamento novo diferente para a Covid-19, né? Desde ivermectina até a anita, passando por hidroxicloroquina, por o anticoagulante. Então, sempre tem um tratamento. Descobrimos o tratamento para a Covid-19. Agora está todo mundo feliz, né? Essa é a notícia que a gente tem, principalmente da imprensa leiga, mas também de profissionais da saúde, né? Então eu sempre faço essa recomendação quando eu participo dessa discussão, que procurem obter as informações para cuidado e tratamento dos seus pacientes de fontes confiáveis, né? Sociedades de especialidade, hospitais de grande porte, hospitais que tenham atividade de ensino e pesquisa reconhecidas, ministérios da saúde, secretarias da saúde, né? Não usem fontes duvidosas como fontes certas para tratar adequadamente os seus pacientes. Eu tenho por norma sempre divulgar os contatos para, eventualmente, a gente participar de alguma discussão, de alguma tirada de dúvida, e também para disponibilizar os slides dessa apresentação para vocês. Eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a compartilhar slides e compartilhar conhecimento. O nosso objetivo é fundamentalmente esse. Então, fiquem à vontade, quem estiver nos assistindo, para entrar em contato por alguma dessas formas aí, para a gente compartilhar conhecimento, digamos assim. É engraçado que, apesar de 3 milhões de casos terem sido publicados, terem sido diagnosticados, principalmente para contexto de doença grave, contexto de doença crítica, a gente tem relativamente pouca informação ainda, né? A informação mais interessante que surgiu, tem um dado de Nova York que é meio esquisito, assim, uma mortalidade de UTI para paciente ventilado de 86%. Então, aquilo ali, apesar de ter saído no JAMA, não é um dado muito confiável. Então, eu acho que, do ponto de vista epidemiológico, o dado mais confiável e mais bem colhido, com um volume grande de pacientes, é o dado italiano, né? O dado italiano, também publicado no JAMA algumas semanas atrás, ele mostra claramente uma evolução dos pacientes, um cenário de maior gravidade com o avançar da idade desses pacientes com Covid-19, né? Então, são dados de mais de quase 1.600 pacientes da Lombardia, mostrando uma faixa de acometimento, né, principalmente por volta dos 50, 60, 70 anos desses pacientes, e, de fato, um acometimento respiratório muito significativo nos pacientes que são internados na unidade de terapia intensiva, né? Então, vejam aqui que é uma hipoxemia no gráfico da esquerda, né, onde mostra a relação PaO2 e FiO2 desses pacientes, uma hipoxemia muito significativa, né? Então, uma troca gasosa muito comprometida, né, por volta de 100, 125 aproximadamente de mediana, ou seja, se a gente imaginar que a nossa troca gasosa habitual é acima de 300, por volta de 400, aqui a gente vai ter um comprometimento pulmonar como órgão-alvo primário dessa doença bastante significativo. E o suporte ventilatório que esses pacientes recebem, notem aqui no gráfico à direita, através da pressão expiratória final positiva, que é uma forma, para quem não está tão acostumado com o contexto do doente de terapia intensiva, é uma forma que a gente tem de oxigenar melhor esses pacientes, além de aumentar a fração expiratória de oxigênio, é o que a gente chama de PIP. Isso, um cenário de um paciente normal ficaria por volta de 5, 7 centímetros de água, e notem a escadinha que esses pacientes recebem, um PIP mediano por volta de 12, 13 centímetros de água, ou seja, identificando nos pacientes na unidade de terapia intensiva um contexto de doença crítica bastante significativo, com insuficiência respiratória grave que esses pacientes têm, e nessa casuística, uma mortalidade por volta de 25%, 26%, porém, com a ressalva de que você tem um número muito grande de pacientes que ainda permanecem na unidade de terapia intensiva, ou seja, essa mortalidade tenderia a aumentar, né? Porque esses pacientes ainda estavam na UTI na época do reporte do estudo. Então, a gente não tem essa mortalidade fechada. Se você for olhar a mortalidade, isso é importante a gente comentar, né? A gente estava falando disso antes do início da discussão, eu, Daniel e o Marcelo, a mortalidade desses pacientes ela se aproxima muito da mortalidade da síndrome do desconforto respiratório agudo,
habitual, né, da SARA, habitual da terapia intensiva, que seria algo por volta de 40%, 45%, 50% nas casuísticas que a gente está acostumado a ver habitualmente. Ou seja, realmente, quando o indivíduo está com a doença crítica, ainda bem que o percentual de pacientes com Covid-19 que desenvolvem doença grave é relativamente pequeno em relação ao total de casos. Mas quando o indivíduo tem a doença crítica, a chance, quando ele está na UTI, quando ele está entubado e quando ele está com síndrome respiratória aguda grave ou síndrome do desconforto respiratório agudo, a chance dele falecer é realmente bastante alta, é por volta de 40% a 50%. Um outro ponto importante que esses pacientes também têm é uma disfunção cardiovascular. Saiu no JAMA Cardiology algumas semanas atrás a identificação de pacientes com Covid-19 disfunção cardíaca, uma injúria cardíaca identificada por aumento da troponina. Notem aqui nesse slide que os pacientes com injúria cardíaca, no número de 82, eles têm um componente maior de doenças cardiológicas de base, hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, do que aqueles pacientes que não têm injúria cardíaca, né? Eles têm menos incidência de diabetes, hipertensão e condições cardiovasculares prévias. Isso se correlaciona com um desfecho desfavorável nesses pacientes. Então, quem tem antecedentes cardiológicos e troponina aumentada, marca aqui na curva de mortalidade, a curva, acho que é um verde aqui mais alta, marca um risco de morte maior. Quem só tem troponina aumentada, mas não tem doença coronariana ou doença cardiovascular prévia associada, tem um risco de morte intermediário. E quem só tem doença cardiovascular prévia ou só tem troponina aumentada, né, tem um risco, ou que não tem troponina aumentada, tem um risco menor de falecer nesse contexto. Então, vejam que seria interessante, talvez não coletar troponina de horário, mas eventualmente coletar uma troponina na admissão, notadamente para aquele paciente que já tem uma doença de base, uma hipertensão, uma diabetes ou uma doença coronariana cardiovascular de base. E se você identificar uma troponina aumentada, isso sugeriria um risco maior de um prognóstico desfavorável nesse contexto. Então, talvez indicar uma avaliação, uma internação na terapia intensiva mais precoce. Tudo isso, de novo, não é baseado em evidência, é baseado na interpretação que você tem dessas informações de doença cardiovascular desses pacientes. Uma pergunta com relação a isso, Luciano, é a respeito da causa, né, dessa alteração. Qual que é já tem dados de autópsia, de estudos mostrando qual que é a fisiopatologia dessa alteração? O que está acontecendo? Essa pergunta é muito boa. Existem alguns pacientes em dado de autópsia miocardite, então tem endomiocardite, tem miopericardite, principalmente desses pacientes. Então, nessa mesma revista JAMA Cardiology, tem um relato de um caso mostrando, inclusive, um doente que chegou com um supra, principalmente numa derivação, chegou aí para a coronariografia e na coronariografia não se achou doença coronariana. Então, e aí, quando foi fazer a ressonância, quando foi fazer o exame identificativo de identificação de miopericardite, foi identificado a miopericardite nesse contexto. Mas nem todos têm miopericardite também, né? Então, você faz eco, muito doente não tem acometimento nem segmentar, nem global no ecocardiograma, e tem troponina aumentada. Então, isso pode ser uma injúria direta do vírus em alguns pacientes, mas também pode ser um mecanismo adaptativo aí do coração, tipo, entre aspas, um Takotsubo, né? Um cenário de miocardiopatia adaptativa ao contexto da doença aguda e que depois reverte nesse cenário dos pacientes. Então, não se tem uma certeza da etiologia dessa disfunção cardíaca no Covid-19. E a outra questão que a gente tem visto muito nos estudos e na evolução, né, do conhecimento, são tentando-se, né, os dados tentando colocar a doença em fases de evolução, né? Aquela fase inicial de multiplicação, replicação viral, aumento de carga viral. Às vezes o paciente começa a ter febre, 3, 4 dias ele tem uma melhora, depois 5, 7 dias ele pode ter uma piora, entra aquela questão de tempestade de citocinas e alguns dados discutindo, né, o que tem se chamado de coagulopatia da Covid-19, né? Ainda também muito dado muito inicial. A minha pergunta é, esses casos de cardiomiopatia, seja eles por miocardite ou por talvez algum caso de infartos mesmo, isso pode acontecer tardiamente? Porque a gente tem visto alguns
casos anedóticos de pessoas que se recuperam, vão para casa e 2, 3 semanas tem uma piora clínica que nunca está muito... A gente não consegue saber muito se foi uma piora respiratória, né, do quadro respiratório, ou se foi alguma coisa súbita, um TEP, uma cardiopatia. Tem algum dado nesse sentido? Não, a gente não tem. Não sei se o Daniel tem alguma informação diferente, mas eu desconheço informações outras do que relato de caso. Até porque é difícil você fazer a necrópsia nesses pacientes. Quando eles, por exemplo, quando eles morrem em casa ou quando eles têm alguma complicação, a necrópsia é um procedimento altamente infectante. Então, tem se evitado fazer necro de forma sistemática nesses pacientes. Então, a gente não sabe. A gente acredita que, por causa dessa coagulopatia que o COVID-19 desenvolve, que se associa com eventos trombóticos arteriais e venosos, alguns desses pacientes tenham efetivamente TEP, ou tenham acidente vascular encefálico, ou tenham infarto de miocárdio, e faleçam em casa por conta disso. Mas, de novo, se você for tentar basear isso em evidência, a gente não tem uma evidência clara a esse respeito. Tá ótimo. E aí, o outro contexto que a gente tem, né, do ponto de vista de COVID, que é o contexto, obviamente, mais importante, o que é a principal causa de morte desses pacientes, é o desconforto respiratório, é a síndrome respiratória aguda grave que esses pacientes desenvolvem. Então, é um quadro associado a um risco de morte significativo, né? Existe algumas estratégias que podem ser testadas nesses pacientes numa fase inicial. Então, qual é a abordagem inicial desses indivíduos, né? Existe um contexto de o paciente chega com insuficiência respiratória, saturação arterial de oxigênio baixa, você interna esse paciente na unidade de terapia intensiva, você começa com um aporte de oxigênio externo, que dependendo da gravidade da insuficiência respiratória, poderia ser por um catéter de oxigênio ou por uma máscara de não reinalação, máscara de reservatório, etc. Ou ainda, se é um indivíduo que está começando com uma insuficiência respiratória mais grave, você pode, por exemplo, iniciar o suporte ventilatório com ventilação não invasiva ou com o que a gente chama de catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo é um dispositivo que funciona, como o próprio nome está dizendo, como um catéter colocado na narina do paciente, permite que ele receba um alto fluxo de 50, 60 litros por minuto de oxigênio enriquecido e umedecido, que não vai ressecar a via aérea do paciente, que se associa com um conforto respiratório importante para ele. E existe alguma discussão de que na vigência desse catéter arterial, da catéter nasal de oxigênio ou da ventilação não invasiva, o paciente pode ser colocado em posição de decúbito ventral, em posição prona. Qual é a vantagem de você colocar esse paciente em posição prona? A principal vantagem é de você conseguir homogeneizar a ventilação do parênquima pulmonar desse paciente e, com isso, melhorar a sua troca gasosa e, eventualmente, conseguir evitar uma intubação orotraqueal. Então, por exemplo, lá no Sírio-Libanês e mesmo no Hospital das Clínicas, a gente tem feito isso várias vezes no paciente, colocá-lo em posição de decúbito ventral, né, com a vigência de um catéter nasal de alto fluxo ou de ventilação não invasiva, em geral, o catéter nasal de alto fluxo, porque a VNI é menos tolerável em posição prona. E notem esse estudo, que foi um estudo feito em pacientes com síndrome do desconforto de origem viral, um ganho sistemático da oxigenação, aqui à esquerda, né, no gráfico colorido, um ganho sistemático da oxigenação num grande número de pacientes que receberam posição prona antes da intubação, né? Porque a posição prona é recomendada habitualmente como uma terapêutica para usar depois da intubação, quando o indivíduo está na fase mais grave, né? Está na síndrome do desconforto estabelecida. E aqui está sendo usado antes da intubação com algum benefício. Então, já tem alguma discussão, alguns estudos sugerindo um possível benefício de ganho de troca gasosa do paciente em posição prona. Então, esse estudo ele mostra a possibilidade de você conseguir fazer a posição prona nesses pacientes com síndrome do desconforto respiratório antes da intubação. Notem que não dá para o indivíduo que está acordado, que está consciente, ficar em decúbito ventral por um tempo prolongado. Essa é a experiência que a gente tem tido lá no Sírio-Libanês. Na UTI, a gente tem conseguido manter o doente 1, 2 horas em posição prona, é o máximo que eles aguentam, e corresponde com essa duração de um curso de posição prona que vocês estão vendo aqui no slide. E isso pode ser feito algumas vezes ao longo do dia. Então, você de manhã coloca o doente em posição prona 2 horas, depois desvira, volta o indivíduo para a posição normal, depois de tarde, de novo, coloca em posição prona e de noite novamente. Então, 2, 3, 4 vezes ao longo do dia é o que esses pacientes aguentam.
Isso tem sido relatado, tem estudo mostrando em COVID um ganho da oxigenação nesses pacientes, até, por exemplo, na sala de emergência, não necessariamente dentro da unidade de terapia intensiva. Um outro aspecto super importante que tem sido discutido do ponto de vista de insuficiência respiratória desses pacientes diz respeito à possível característica que eles têm do ponto de vista de alteração radiológica e alteração da troca gasosa que esses pacientes apresentam. Então, eu acho que quem quiser ler mais sobre essa discussão, tem esse editorial que saiu, esse comentário que saiu há umas 2 semanas mais ou menos no Blue Journal, e semana passada saiu uma discussão muito parecida dos mesmos autores no JAMA, sugerindo que esses pacientes com COVID-19 ele tem 2 características. Numa fase inicial, eles têm um comprometimento pulmonar menos importante, ou seja, eles têm, se você for olhar na tomografia, eles têm muita alteração característica, né, muita alteração periférica, subpleural, muito vidro fosco, mas não tanta condensação, e eles não têm tanta consolidação, tanto colapso pulmonar. Então, nesse sentido, numa primeira fase, o ajuste ventilatório desses pacientes ele não precisaria tanto de pressões respiratórias finais positivas aumentadas. Isso seria, por exemplo, um PIP intermediário. E também você não precisaria recrutar, aumentar demais as pressões nas vias aéreas desses pacientes. Numa fase mais tardia da doença, com a evolução clínica desses pacientes, eles passariam para o que esses autores chamaram de tipo H. O tipo H seria um contexto onde você teria mais característica do que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, vejam aqui a tomografia de 2 pacientes que têm o A seria na fase inicial da doença e o B na fase mais tardia. Notem que a troca gasosa dos dois, a relação PO2-FO2 é muito parecida, é por volta de 80, 90, o que demonstra um comprometimento respiratório muito importante. Só que notem que o tipo A, do slide de cima, ele tem pouco comprometimento pulmonar, tem algum vidro fosco, mas sem tanto comprometimento, e uma troca gasosa bastante comprometida. O que explicaria, se você não tem tanto comprometimento pulmonar, uma troca gasosa bem alterada nesses doentes? Talvez uma alteração de alteração vascular, de perda da vasoconstrição hipóxica e alteração da troca gasosa mais importante do ponto de vista de um comprometimento puxante muito significativo. Já no tipo B, notem que tem muito colapso, principalmente nas regiões posteriores, toda essa parte branca do pulmão é colapso, é condensação, e aí sim, esse está mais parecido com o que a gente consideraria síndrome de desconforto respiratório agudo habitual, e aí sim a gente poderia, por exemplo, colocar pressões respiratórias finais positivas mais aumentadas, PIPs mais altos nesses doentes. Vejam aqui o tratamento no quadrinho vermelho. Então, seguiria os parâmetros da síndrome respiratória aguda ou síndrome de desconforto respiratório habituais. Esse sim se beneficiaria da posição prona, de pressões respiratórias finais positivas mais elevadas do que provavelmente o subtipo A desses pacientes, né? Então, existe essa discussão ainda de qual é a melhor forma de ventilar, e se você tiver a tomografia, você pode ajustar a sua ventilação de acordo com o perfil desse doente. O perfil de hipoxemia dele é um perfil de hipoxemia sem tanta alteração tomográfica, ou o perfil de hipoxemia dele é um perfil de hipoxemia mais do tipo B, o que sugeriria que a gente precisaria ajustar a ventilação mecânica desses pacientes, mais como a gente está acostumado com o síndrome de desconforto. Luciano, vendo essas imagens, a gente tem algumas, em geral, a gente tem tido algumas discussões e visto algumas fatos nesse sentido do uso, até alguns estudos, né, sugerindo e recomendando em países ou em locais que não tem o teste, não está tão disponível, isso é a maioria dos lugares no mundo, alguns estudos mostrando que a imagem, né, a própria tomografia, né, característica de COVID, ajuda até a fazer o diagnóstico. Hoje a gente teve o Congresso Americano de Câncer, o Virtual Meeting, né, ao vivo hoje, e eles mostraram isso mais específico para câncer, COVID-19 e câncer, mas eles mostraram a casuística do grupo francês, italiano, Espanha e China, e Nova York, Estados Unidos, Nova York, mas uma porcentagem onde em Nova York, principalmente, onde o teste, né, o PCR,
ele tá bem mais disponível do que aqui, mas esses países mostram aí que 15, 20% de casos de Covid diagnosticados pela imagem, não pelo PCR, porque não tinha o resultado ainda. Eu estou perguntando isso, onde eu quero chegar? Essa discordância entre hipoxemia e imagem, você tem esse grupo, esses fenótipos de paciente que você mostrou, existe qual que é a porcentagem de paciente que pode evoluir para uma hipoxemia, mas ele faz o exame e fala, não, o exame está bom, né? A tomografia está boa, fica tranquilo. E, na verdade, o processo está indo para a gravidade. Isso. Uhum. Então, por isso é que é importante no cenário de triagem, você, por exemplo, você manda um paciente para casa, mas é importante você avaliá-lo do ponto de vista de sintoma respiratório e avaliar uma saturação também. Então, às vezes o paciente está oligossintomático ou assintomático do ponto de vista respiratório, mas tem uma saturação meio no limite, assim, 90, 92. É o que existe um autor muito famoso em terapia intensiva chamado Martin Tobin. O Tobin chamou esses pacientes de happy hypoxemic. É o hipoxêmico feliz, que o cara está hipoxêmico, saturação limítrofe, assim, 90, 91, 89, 88, mas o cara não tem sintoma respiratório muito significativo. Esse é o fenótipo que esses autores chamaram o fenótipo L, né? Então, é o paciente que tem um pulmão bom, mas já tem um grau de hipoxemia. E isso justificaria, mesmo no contexto sem dispneia, uma monitorização mais estrita desse paciente e, eventualmente, até uma internação hospitalar. Porque o que acontece é que só um comentário final, o que acontece é que esses doentes, às vezes, eles precipitam insuficiência respiratória muito rápido, né? Então, é esse ponto que eu queria chamar a atenção. Acho que talvez, e a gente tem visto muito também que a história epidemiológica ela está muito diferente de uma cidade para outra dentro do próprio Brasil, né? Da região. Hoje eu tive conversando com colegas do interior de São Paulo que falaram, olha, aqui vocês estão aí com máscara, ninguém está fazendo nada, mas aqui parece que não tem, está todo mundo levando vida normal, indo para o supermercado, ninguém está usando. Agora que foi decretado segunda-feira, ontem, que deve-se começar a utilizar máscara, até agora ninguém estava usando, tem os casos chegando, mas a tomografia está boa. Então, eu acho que esse é um ponto importante que tem que ficar, né, talvez um alerta aí para quem, colega que vai começar a ver os casos. Vocês estão aqui em São Paulo vendo o caso todo dia no HC, no Sírio. Então, quem está começando a receber e ver os casos e está tendo mais informação, mas esse é um tipo de coisa que talvez tem que ficar bem claro, né? Essa discrepância entre a imagem e a hipoxemia, a saturação de oxigênio, ela é importante até para definir internação precoce. Isso, né? Então, a sequência de sintomas é mais ou menos essa que você falou, né? Você tem sintomas respiratórios, mas são leves nos primeiros 5 dias. E aí eu estava até conversando com alguns colegas que tiveram, no 6º, 7º dia, assim, dá uma paulada quando parece que é exatamente onde tem a tempestade de citocina, né? E aí aqueles que vão evoluir para a piora clínica começam a evoluir nesse contexto, 6º, 7º dia, e aí é onde você tem que ficar mais de olho, eventualmente ver o seu paciente, pedir para o seu paciente ir ao hospital, se ele não tiver disponibilidade de medir a oxigenação, tal, porque muitas vezes eles têm uma piora clínica muito súbita, né? Excelente. E aí é onde eu brinco aí do meme, porque a terapia farmacológica de Covid, ela tá, eu acho que o Daniel, não sei se o Daniel concorda comigo, ela tá mais para poção mágica, poções miraculosas, do que para tratamento evidence-based mesmo, né? Porque cada vez mais a gente ouve, nossa, apareceu um remédio que é capaz de resolver o problema do Covid, todos estão salvos agora, e por aí vai. Então, é importante a gente lembrar que não existe evidência para nenhum tipo de tratamento benéfico para a Covid até o momento. A evidência bem desenhada de estudos prospectivos randomizados de grande porte, com desenho adequado, a gente não tem. Esse teu meme é fantástico. Eu acho que vale a pena que as pessoas gravarem. Mas antes de a gente passar e entrar numa celeuma importante da bruxinha aí, misturando tudo, eu queria ouvir do Daniel essa questão, né, Daniel, desse momento, né, que a gente fala tanto de medicina baseada em evidência, e o que está acontecendo de uma forma geral? Tenta trazer o seu insight aí dentro da pandemia.
Ó, eu tentar colocar de uma maneira tem um aspecto que eu acho que é extremamente relevante na ciência e muito pouco discutido, que são os nossos processos mentais de tomada de decisão. É quase o pensar sobre o pensamento, o pensar sobre o pensamento sobre decisão. É uma área de estudo fenomenal, inclusive uma área de ciência fenomenal. Tem um cara que ganhou o prêmio, na verdade tem dois, e é uma área que eu acho que nós, médicos, deveríamos estudar muito mais. Aplicando isto na pandemia, eu acho que um dos maiores negócios que a gente pode ter, assim, existe o, tem um cara chamado Kahneman, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, que ele estuda, foi o primeiro cara que ganhou o prêmio Nobel sobre isso, e ele estuda muito sobre esses modelos de tomada de decisão, e uma das coisas muito que ele, modelos mentais de tomada de decisão, uma coisa que ele mostra é que nossa intuição, ela tem erros sistemáticos. E esses erros sistemáticos da intuição, muitos deles são do nosso pensamento rápido, e eles são fortemente ancorados, às vezes, em vieses, por exemplo, de disponibilidade, a última coisa que a gente viu, ou em nossas emoções. E o que acaba acontecendo é que é muito frequente que, quando a gente tem uma emoção muito forte, a gente consegue primeiro escolher e depois justificar a escolha. E talvez, na minha opinião, o gráfico mais importante de todo o estudo do Kahneman, eu não tinha preparado nada disso agora, mas imaginando, dá para entender que é basicamente a ideia de que temos uma aversão à perda. A nossa aversão à perda é muito maior do que o nosso desejo pelo ganho. Quando pinta a ideia de que podemos morrer, isso dá um peso na decisão tão gigantesca, e as pessoas ficam tão assustadas e com tanto medo, e é legítimo esse medo, não tem nada de errado, é legítimo, é importante, o negócio é fatal em alguns casos, em muitos casos, mas o que acaba acontecendo é que isso enviesa o nosso processo de decisão, e aí isso gera, muitas vezes, as pessoas, elas encontram a resposta e depois elas justificam a resposta, e isso justifica, às vezes, a resposta com uma pseudociência, e Perfeito. com questões que, assim, do ponto de vista científico, ela não tem como parar de pé. Hidroxicloroquina para paciente com doença leve. Cara, do ponto de vista epidemiológico, não tem como isso parar de pé. Tentar pensar epidemiologia da mais simples possível. Se a gente imaginar que a doença, de cada 10 pessoas que pegam a doença, 8 delas têm, entre aspas, uma gripe e passam muito bem, obrigado. Uma vai ter uma doença mais grave, vai precisar de um oxigênio, eventualmente hidratação, um antibiótico por uma infecção bacteriana secundária, alguma coisa assim. Internação em quarto comum, 4, 5 dias e casa. E vai ficar na UTI. E dessa turma que vai para a UTI, que nem o Luciano mostrou, os dados ainda são bem diferentes, mas assim, o que a gente tem visto lá no Sírio é menos do que 50% de mortalidade. Quando as pessoas têm acesso em tempo oportuno e têm acesso a uma boa UTI, a mortalidade é menor do que 50%. Sem dúvida. A UTI do Sírio está em torno de 30%. Ou seja, cada 10 pessoas que internam na UTI, 3 morrem. E geralmente são 3 pessoas que tinham um monte de doença grave antes. Demência avançada, câncer avançado, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Você pegar de 10 pessoas que internam, que têm o Covid, vamos melhorar o número. De cada 20 pessoas que têm o Covid, uma vai morrer. Se a gente der hidroxicloroquina para 20 pessoas, a nossa margem de melhora é 1 em 20. Não é uma margem grande. Agora, hidroxicloroquina, todo mundo sabe, não é uma droga inócua, cara. Não estamos falando de pirona. Estamos falando de uma droga que causa torsade de Points, prolonga QT, morte súbita. E assim, e numa doença que tem alteração miocárdica. Você não mostrou.
Ou seja, se uma pessoa morrer de morte súbita por hidroxicloroquina, o benefício da hidroxicloroquina acabou. Não tem como. Do ponto de vista epidemiológico, é nonsense falar de hidroxicloroquina para caso leve. Mas as pessoas ficam tão desesperadas que elas não conseguem pensar. E elas colocam a emoção. O Schopenhauer falava que a razão é a serva atormentada da vontade. Então as pessoas querem, tá com medo, querem encontrar uma pílula que resolve o seu medo e começam a encontrar uma droga miraculosa que, para caso leve, definitivamente ela não é. Excelente. Vamos ver então nessa sopa de drogas aí, o que o Luciano pode mostrar para a gente de que realmente, se é que a gente consegue ter as melhores evidências, está tudo muito cedo, muito precoce, mas o que a gente tem de opções de tratamento do paciente crítico com Covid-19? Então, eu já deixei bem claro embaixo aí que tudo acima tem evidência limitada e a gente precisa de ensaio prospectivo randomizado. Se você for pensar, eu estava ouvindo isso de uma outra colega na nossa live, que eu fiz uma outra live ontem, outra discussão, a gente não tem nenhum tratamento para nenhum tipo de infecção viral aguda, né? Se você for pensar, nenhuma infecção viral aguda tem tratamento específico. A gente tem tratamentos que funcionam para infecção viral crônica, mas mesmo o oseltamivir é bem discutível se ele tem meta-análise mostrando que o oseltamivir não funciona para influenza, né? Então, de fato, nenhum desses tratamentos aqui tem evidência clara de que eles têm benefício. Então, o que a gente tem? A hidroxicloroquina, sim ou não com azitromicina, o Kaletra, né, o lopinavir, o ritonavir, ou o remdesivir, eu deixei os antivirais assim como mesma classe, corticosteroide, e eu deveria ter colocado talvez os anti-cytokine storms, tocilizumab, por exemplo, acima, junto com corticosteroide, anticoagulante e plasma de convalescente. Então, tem todo esse cardápio aí, mas se você for olhar e espremer esse cardápio, a gente não tem sugestão de melhora com nenhuma dessas intervenções, de forma clara. Então, eu gosto muito desse diagrama, que ele mostra algumas dessas intervenções, um artigo publicado no JAMA, eu trouxe muito mais para ilustrar o artigo, vale a pena, intervenções terapêuticas em Covid-19, porque ele fala de todas essas intervenções onde elas podem atuar, né? Então, desde atuando na incorporação do vírus na célula, né, aqui a cloroquina e a hidroxicloroquina, ou ainda atuando, bloqueando o IL-6 acima, né, o tocilizumab junto com o macrófago, ou ainda bloqueando a maquinaria viral, como a ribavirina, o remdesivir, o favipiravir, né, o ritonavir e o lopinavir. Então, todos esses possíveis mecanismos estão presentes e são esses mecanismos que atuam fundamentalmente na inibição in vitro. Mas entre você conseguir inibir in vitro e você conseguir um efeito no paciente, no contexto fisiopatológico do indivíduo, com todos os seus sistemas funcionantes, hormonais, etc., vai uma distância muito significativa. E as pessoas estão querendo transpor a evidência in vitro imediatamente para uma evidência in vivo, como a hidroxicloroquina, como a ivermectina, como o anita, né? Eu brinco que se você colocar creme de leite ou doce de leite numa concentração alta in vitro ou in vivo, você vai matar a célula e você vai matar o vírus também. Tudo depende de como você faz a concentração, e é isso que acontece nos estudos in vitro. Concentrações muito mais altas do que se toleraria em vivo. O estudo da hidroxicloroquina, que gerou toda essa celeuma, é uma peça de má ciência. Claramente uma peça de má ciência, porque vocês podem olhar depois, eu tive vontade de parar depois que eu li o abstract, mas o estudo está sendo até revisto pela sociedade que publicou o artigo, né, pela revista da sociedade que publicou o artigo, e pela própria Elsevier. São 20 e poucos pacientes. Aqui, hidroxicloroquina e azitromicina, essa curva verde aqui, que não tem intervalo de confiança, só tem 6 pacientes inclusas nesse estudo, e isso gerou toda a celeuma da discussão da hidroxicloroquina. O que é que tem se visto até agora? Que, na verdade, o malefício dessas drogas parece ser até maior do que o benefício. Eu evitei colocar qualquer estudo de pré-print, porque estudo que não é publicado, para mim, não tem validade. Então, um estudo brasileiro que usou cloroquina em doses altas nesses pacientes mostrou uma incidência de taquicardia ventricular maior. Aqui, o
último item da tabela, e também um aumento do QT bastante significativo desses pacientes com Covid, né, feitos lá em Manaus. E para vocês terem uma ideia do grau de politização, do grau de discussão que isso gerou, esse estudo está respondendo um inquérito do Ministério Público por causa das doses da cloroquina e pelo fato de ter sido usado cloroquina nesses pacientes. Então, saiu do campo da ciência e virou uma discussão política, saiu da esfera científica, foi para outras esferas que nem nos cabe discutir muito aqui, senão a gente vai perder um tempo enorme. O que a gente tem tentado ajudar nesse cenário? Um grupo de hospitais brasileiros, Einstein, Sírio, BP, Oswaldo Cruz, Moinhos de Vento e outras entidades, vai fazer estudos com hidroxicloroquina e com corticoide em Covid. Não vai dar tempo de explicar agora, mas a gente já está randomizando pacientes com infecção leve para hidroxicloroquina, com infecção moderada e com infecção grave para dar dexametasona para esses pacientes, para tentar responder de forma mais baseada em evidência possível se esses remédios têm algum efeito nesses pacientes com Covid. Então, tem outros estudos em andamento, né, da BP, do Moinhos e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, depois a gente pode comentar com mais detalhes. E o Remdesivir? O Remdesivir foi alvo de uma série de casos publicada no New England recentemente, que mostrou que os pacientes melhoraram, mas é aquilo que o Daniel falou, né? Um grande número desses pacientes vai melhorar com ou sem o medicamento, né? Então, se você não tem um grupo controle no estudo, é muito difícil você comparar o desfecho de qualquer paciente se você não tem um padrão de comparação adequado. Então, talvez o Remdesivir tenha algum benefício, mas a gente espera um estudo prospectivo randomizado decente que tenha um poder adequado para avaliar o efeito desse medicamento. Ele nem está disponível, né? A Gilead, que é a empresa que produz o Remdesivir, ela está segurando o remédio o máximo possível, até para... Isso aqui foi uso de compaixão, né? Uso compassionado, mas ela não está disponibilizando o medicamento para uso clínico fora de ensaios prospectivos randomizados. O Lopinavir e Ritonavir tem esse estudo pequeno no New England com 200 doentes que não mostrou benefício, não melhorou clinicamente o paciente, não melhorou a carga viral, então também não tem sido muito utilizado, assim, do ponto de vista clínico mesmo. O corticoide tem alguma demonstração de que ele pode ter benefício na síndrome de desconforto, isso aqui não é Covid, é um estudo publicado em janeiro, mostrando que o corticoide talvez tenha algum benefício, mas no Covid ele ainda precisa ser estudado de forma mais detalhada. Esse aqui é um estudo observacional sugerindo uma associação entre o uso de corticoide e melhora clínica, então isso sugeriria que a gente teria algum benefício de se associar a corticoide, mas tem vários estudos em andamento, inclusive um estudo brasileiro conduzido por nós lá no Sírio-Libanês, tentando demonstrar o benefício da corticoterapia para esses pacientes. Aqui é para comentar sobre o tocilizumab e outros antagonistas de IL-6. O que se demonstra é que esses pacientes realmente têm uma cytokine storm muito significativo e eles teriam um componente de resposta inflamatória exacerbada, demonstrado por ferritina alta e IL-6 alta nos vermelhos que não sobrevivem, e, consequentemente, bloquear IL-6 ou bloquear a resposta inflamatória teria um benefício nesse cenário. Esperamos os estudos também com tocilizumab, não temos resultados para demonstrar benefício claro desse medicamento. Coagulação também é um outro ponto que tem sido muito discutido, porque esses pacientes aí têm 5 pontos demonstrando que eles têm uma alteração de coagulação. Não parece ser uma CIVD clássica, é uma outra alteração de coagulação que predispõe esses pacientes a fenômenos trombóticos arteriais e venosos. E será que isso tem benefício de você anticoagulá-los? Não sabemos ainda. O que parece claro é a importância de você fazer anticoagulação profilática, prevenir fenômenos trombóticos e talvez ter uma busca ativa mais importante de fenômenos trombembólicos venosos nesses pacientes. Então, Doppler a cada 3, 4 dias, Doppler de membros inferiores, para tentar buscar efetivamente uma trombose venosa profunda que justifique uma anticoagulação plena para esses indivíduos. Então, a gente ainda não tem uma resposta clara se a anticoagulação deve ser usada ou não nesses pacientes. E, para finalizar, né, a discussão do plasma, então, o plasma ele teria um efeito de minimizar a resposta inflamatória. O que a gente tem até hoje são séries de casos que usaram plasma de convalescentes que têm anticorpos em alto título para bloquear essa resposta.
E, de fato, nessa série de casos que não tem grupo controle, o plasma consegue melhorar, vejam aqui, before transfusion e after transfusion. Claro, melhora da proteína C reativa, melhora da contagem de linfócitos, melhora da saturação. Se isso não iria acontecer sem o plasma também, a gente não sabe. Então, essa é a grande discussão da falta de estudo randomizado no contexto de Covid. Então, acho que é isso, né? A gente não tem evidência, a gente precisa de ensaio prospectivo randomizado para justificar a nossa ânsia, nossa necessidade terapêutica para esses pacientes com Covid-19. É isso, né? Para quem estava cochilando ao som da minha voz, né? Não, tá excelente. Olha, tem algumas questões da tua apresentação bem práticas. Você já abordou muitos dos pontos de dúvida. Tem algumas... Tem uma pergunta aqui que veio de um colega, o uso de alguma experiência, evidência, ou vocês estão analisando, né, dentro dos estudos que estão em desenvolvimento com a colisão, o grupo do Covid, né, os hospitais que se reuniram, com ibrutinib como efeito aí na tempestade de citocinas. Não tem também, né? Eu sei que tem estudos em andamento. O ibrutinib, qual que é o nome comercial? Lembra? Pode falar, não? Pode. Se não puder, não tem problema. Pode falar. Eu não lembro qual que é também. Mas, assim, eu não conheço nenhum estudo... assim, desses medicamentos que bloqueiam a tempestade de citocinas, o que tem sido mais usado é o tocilizumab mesmo, né? Porque acho que está mais disponível. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar isso. A gente não tem evidência de benefício do tocilizumab ou de nenhum desses bloqueadores de tempestade de citocinas. A preocupação que se tem é um doente, por exemplo, quando você usa no cenário de doença mais crítica, um doente altamente predisposto a infecções, e alguns desses bloqueadores de citocinas podem predispor o indivíduo a ter infecções secundárias, né? Então, existe uma descrição, que não é estudo, mas uma descrição dos italianos que eles estão vendo um aumento do risco de candidemias nesses pacientes, tomando alguns desses bloqueadores. Mas, de novo, pessoal, isso é personal communication, não tem nenhuma evidência para falar isso. Então, tem até uma notícia veiculada aqui como press release hoje, sugerindo que um estudo com tocilizumab não foi benéfico. Mas, de novo, enquanto esses estudos não forem publicados, pelo menos como proof, né, não como preprint, mas como estudo aceito, é muito difícil a gente aceitar qualquer tipo de comentário que sai aí pela internet, porque a gente sabe que está cheio de fake news e cheio de estudo que não foi realizado, né? Cheio de falsidade ideológica mesmo. E para o paciente crítico, esses pacientes com Covid que vão para a UTI, o risco de pneumonia secundária é alto, né? Os óbitos, pacientes que foram a óbito em dados de autópsia, mais de 50% dos pacientes tinham uma pneumonia secundária. O uso de antibiótico terapia já é padrão, né, nesses casos, quer falar, Dani? Nesse caso a gente usa bastante, viu? Tá. E uma coisa da interleucina 6, que existem alguns dados que a IL-6 também ele está na cascata da coagulação também, né? É um agente pró-coagulante, né? Então, a gente tenta separar uma doença tão complexa em é a coagulação, não, é a citocina, não, é isso. E, na verdade, é o todo que está dando tudo isso, né? Se você for pensar, a fisiopatologia parece muito uma fisiopatologia da sepse, né? Assim, você tem vários mediadores, é uma sepse, não deixa de ser uma sepse viral, mas você tem vários mediadores imbricados, e talvez a terapêutica futura do Covid seja, vai chegar um doente, se eu noto que ele tem mais alteração da coagulação, se eu meço com tromboelastografia e noto que ele tem mais alteração de coagulação, eu vou dar a heparina para ele, eu vou dar um anticoagulante dos mais recentes, uma rivaroxabana da vida. Ou, se eu noto que ele está na fase de tempestade inflamatória, eu vou usar um bloqueador da inflamação, vou dar um tocilizumab. Então, talvez a fisiopatologia ela tenha que ser guiada, personalizada, de precisão, para o contexto fisiopatológico, o tratamento tem que ser guiado para o contexto fisiopatológico mais prevalente, digamos assim, naquele determinado paciente. Só que a gente está muito, como a gente na sepsis, a gente está muito longe disso, né?
diferente um pouco da oncologia, que está mais guiada para esse contexto, mas na sepse, nas doenças infecciosas em geral, a gente está bem longe dessa medicina de precisão, digamos assim. Daniel, você colocou bem, a gente abordou ali a questão do medo, né, o medo da perda, né, e toda essa questão que a pandemia trouxe para todo mundo, né? Eu me lembro, dia 13 de março, eu estava num evento de câncer de pulmão, esperando os próximos eventos que vinham, e a gente tinha uma enxurrada de eventos médicos aí, de congressos importantes e reuniões e tudo que estava agendado e programado, que literalmente da noite para o dia foi em cascata, parecia um jogo de dominó, foi tudo cancelando, e a gente eu acho que isso faz um mês, de novo, isso não faz um ano, né? Isso faz um mês e alguns dias que tudo mudou, né? E mudou para todos nós, né? E você lida, né? Trabalha com pacientes críticos, pacientes crônicos, com doenças graves, lida com morte o tempo todo. E como é que você está enxergando isso sob a sua ótica e a ótica dos seus pacientes que estão vendo tudo isso acontecer tão rapidamente? Marcelo, de novo, obrigado pela oportunidade de participar. Eu acho que essa pandemia ela está colocando à prova muitos dos nossos conceitos e à prova muito e colocando e mexendo muito com toda nossa presunção de como que funcionamos como sociedade, como medicina, como pessoas. Eu acho que, na minha opinião, originalmente eu acabei migrando para cuidado paliativo e agora o que está acontecendo é que eu estou migrando de volta para UTI por causa da pandemia. Mas o fato é que eu acho que no começo da minha carreira como intensivista, eu acho que o meu foco, como tantos médicos, foi sempre a doença. E aí você aprende a enxergar a doença, e como intensivista, ou como oncologista, ou como cardiologista, cada um aprende a enxergar a doença de uma maneira muito específica. E é o método científico. Quando eu migrei para cuidado paliativo, e não foi de um dia para o outro, foi quase uma década de transição, mas o que eu consegui perceber é que existe uma outra coisa que emana da doença, que é o sofrimento. E o sofrimento, ele tem quase uma outra, entre aspas, anatomia. E aprender a enxergar a anatomia do sofrimento, aprender a enxergar as técnicas para intervir nessa anatomia, aprender, por exemplo, a fazer uma conversa difícil. E hoje, fazendo décadas de conversas difíceis, a minha impressão é parecida com fazer uma pequena cirurgia. Então, você tem a antisepsia, você tem a incisão, você tem a dissecção, tem a sutura. E, cara, se errar os tempos, não dá certo. E eu acho que as pessoas não têm essa visão porque elas não enxergam a técnica de uma conversa. E não enxergam a técnica de uma conversa porque às vezes não enxergam a anatomia do sofrimento, e a anatomia do sofrimento, a principal estrutura do sofrimento chama-se medo. Aprender a enxergar o medo, aprender a cuidar do medo, e a sombra e o medo, ele anda sempre junto com outro negócio chamado esperança. Elas andam sempre juntas. Não tem... quando algum paciente começar a conversar com você sobre esperança, enxergue que tem um medo ali atrás que ele não está falando. Aprender a enxergar o não dito da esperança é conseguir enxergar a anatomia do medo e todo o reflexo que ele dá na esperança. E eu acho que essa visão que o paliativo me deu, eu enxergo hoje essa pandemia e eu fico olhando isso em todos os lugares que eu vejo. Então, quando a gente estava discutindo agora há pouco a hidroxicloroquina, ou a minha visão, quando eu enxergo alguém falando de um remédio assim, eu estou enxergando esperança e medo. E esperança e medo, eles permeiam o nosso pensamento, eles permeiam as nossas decisões, e a gente justifica eles do jeito que a gente quiser.
inclusive com aquele artigo famoso por ser ruim, que o Luciano mostrou daquele artigo da hidroxicloroquina. O que é aquilo? Do ponto de vista de metodologia científica. Mas o que é aquilo? Aquilo é uma justificativa para a esperança. Ele não tem nenhuma questão de ciência. Ele tem uma outra questão. Tem uma questão chamada conforto cognitivo. Que a gente fica buscando conforto cognitivo. É humano. A gente evita situações que nos causem desconforto cognitivo, que nos coloquem o medo, e a gente foge para o polo da esperança, e aí a gente encontra o que a gente quiser para justificar essa esperança. Então eu enxergo isso em todos os cenários, e essa pandemia, ela coloca isso num volume ensurdecedor, e eu acho que talvez isso seja uma coisa que mais me chama a atenção. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Falei bastante. Vocês têm visto os colegas, em geral, uma sensação de paralisia, de apatia? Sim. E eu acho que isso é completamente normal, esperado. De novo, porque uma coisa que também é muito clara para mim, e de novo, vinda de conhecimento e cuidado paliativo, é um pouco sobre luto. E assim, pelo menos durante quase grande parte da minha formação inteira e no começo da minha carreira, para mim, luto era depois que alguém morreu. Ponto. Então, depois que alguém morre, você é em luta. E depois, estudando paliativo, aprendendo muito com os psicólogos, eu fui aprender mais sobre luto. E luto não é isso. Quer dizer, não é só isso. Luto é toda perda significativa que a gente tem. Então, evidentemente, eu posso enlutar porque alguém querido morreu, é um luto, mas é um dos tipos de luto. Eu posso enlutar também porque, por exemplo, eu tinha um plano de ir para o congresso e ele caiu. Eu posso enlutar porque eu tinha um módulo da pós de cuidado paliativo e ela não aconteceu. Eu posso enlutar porque eu tinha o jantar da minha família, o casamento, o aniversário, o almoço de domingo. São tantos lutos que todos nós temos. Na minha visão, o mundo está enlutado. E para mim isso é gritante de chamativo. Nós todos enlutamos praticamente ao mesmo tempo. E não é um luto de alguma coisa pequena. A gente, basicamente, o nosso mundo presumido morreu. Tudo que a gente conhecia de mundo, do jeito que era, de repente acabou, cara. O que a gente tinha de segurança morreu. E a gente lutou. E no luto, é completamente normal e esperado que tem um momento de apatia. O luto mais característico, que é quando alguém morre, que é o luto que acho que todo mundo reconhece, porque normal, quando a gente tem alguém querido que morre, você não fica espantado que a pessoa que perdeu alguém querido, de repente, ela não tem mais vontade de fazer nada. Por quê? Porque ela está enlutada. Normal, não tem nada de errado. O que eu acho que é profundamente errado em qualquer tipo de luto, seja porque alguém querido morreu, ou seja porque o nosso mundo presumido morreu, é a gente fingir que o luto não existe. Porque na hora que a gente finge que o luto não existe, a gente não consegue elaborá-lo. E aí a gente fica rodando em falso. Fingir que alguém era querido, morreu, e um exemplo o exemplo de errar na mosca. Às vezes as pessoas fazem com criança. Sei lá, o cachorrinho, o gato, o peixe morreu, e aí você fala, não, fica tranquilo, filho, vou comprar outro. Quando a gente faz isso, a gente não deixa a criança elaborar o luto. A gente não deixa ela sentir a dor. E quando a pessoa não sente a dor, ela não sai dela. Ela aprende a só fugir da dor, e isso é completamente disfuncional. Se tem um jeito de elaborar a dor, é senti-la.
é chorá-la, é falar sobre ela, é botar ela para fora, às vezes xingando, mas acima de tudo, conseguir elaborar esse sentimento. E assim, e só quando a gente consegue elaborar esse sentimento, eu acho que a gente abre espaço mental para voltar para a esperança. E não ir para a esperança de uma maneira de fugir do medo. Mas é quando a gente consegue entender o nosso medo, a nossa dor, a gente consegue entender o que nos move, e aí a gente consegue abrir espaço para a esperança de novo. Então, eu acho que, na minha opinião, uma das coisas claras para a gente reconhecer é que estamos enlutados. Eu acho que, sim, eu posso falar em primeira pessoa com muita tranquilidade. Eu estou muito triste por perder o meu mundo presumido. Eu gostava dele. Ele tinha um monte de problema, mas gostava dele. Eu era conhecido. E esse mundo novo que está nascendo ainda, eu não conheço e ele dá medo. Mas eu acho que isso é o primeiro passo para a gente encontrar, então tá bom, ele dá medo, eu não conheço, então o que realmente é importante para mim? O que me dá sentido? O que seria para mim maior do que a minha morte? O que deixaria, se eu morrer nessa merda dessa pandemia, o que eu gostaria de deixar de legado? E a gente consegue se conectar de novo com o propósito, a gente sai do atoleiro. Mas eu acho que não dá para sair do atoleiro sem ter antes um período de catarse, de choro, de puta, que droga aconteceu, eu não queria que tivesse acontecido. E aí depois a gente consegue voltar. Pessoalmente, eu vivi isso. E assim, e foi justamente conseguindo, e eu tenho uma enorme dificuldade de chorar, mas foi o que eu consegui foi me desconectando e acho que a sobrecarga de informação que a gente tem dificulta essa modo da gente conseguir entrar em contato com o que a gente está sentindo, inclusive com as coisas ruins que a gente está sentindo, e a partir disso elaborar. Mas foi no dia que eu consegui, eu falei assim, não vou ver o WhatsApp hoje. Era um domingo, eu peguei o celular na mão, devolvi ele e falei, olha, hoje, cara, não vou abrir o WhatsApp, não vou abrir nada do celular. E eu me desconectei, fiquei em casa com a minha família. E aí, ao longo do dia, as coisas foram acontecendo e, de repente, eu lá conversando com a minha esposa, de repente, bum! Eu não sei de onde veio. E veio. E foi depois disso que eu consegui de novo pensar, mas peraí, então o que realmente estou sentindo falta? O que é importante para mim como médico? E foi dali que, de uma certa forma, eu estou voltando para a UTI, porque nesse momento o que eu estava sentindo falta era estar na UTI, eu queria estar na UTI do HC, assim, Enfim, Excelente. foi, eu acho, lógico, eu tô falando um exemplo, mas é mais, cada um tem o seu jeito, né? É mais para ilustrar e assim, eu não acho que a minha história é única. Na verdade, a minha história eu acho que ela é relativamente comum quando a gente consegue entrar em contato. Vamos ver se a gente consegue, né, diante de tudo isso, tentar finalizar e até pedir para o Daniel e para o Luciano que estão dentro da UTI, que estão no dia a dia dessa crise. Como é que está essa curva? Como é que está, para finalizar a nossa conversa, a curva da pandemia no Brasil? Está subindo, está no pico, chegou no pico e vai ficar por um bom tempo? O que vocês veem? Claro que ninguém tem bola de cristal, mas o que vocês veem agora nesse daqui para frente? Luciano e depois o Daniel. Opinião pessoal, né? E, obviamente, a gente não sabe muito bem como é que isso vai se comportar, mas o que eu acho, eu vou aproveitar depois para falar os meus comentários finais, eu acho que a gente ainda está numa fase de ascensão. A gente ainda não chegou no pico, né? A gente tem visto, no Brasil de maneira geral, a gente tem visto um retorno. E o Brasil é muito heterogêneo, claro, tem lugares que estão mais afetados. Então, por exemplo, o Amazonas, a região norte, parece que o sistema de saúde já colapsou, então talvez lá eles já estejam chegando no pico. Aqui em São Paulo, eu acho que a gente ainda não chegou no pico, e isso talvez tenha sido causado pelas medidas de isolamento social que funcionaram muito bem quando elas foram implementadas, né, a partir do dia
segunda, terceira semana de março. E com a piora, eu acho que está voltando a aumentar, mas o que a gente está vendo é fundamentalmente uma caminhada do vírus, eu acho, para a periferia das cidades, né? Então, os lugares onde a doença começou eram lugares de maior poder aquisitivo, e agora a gente está vendo um acometimento maior das regiões mais periféricas. Isso justifica o fato de que, por exemplo, a região sul de São Paulo é a região mais acometida, e os hospitais públicos de São Paulo estão enchendo paulatinamente de pacientes, né? Tem mais de 80% das UTIs ocupadas, os hospitais públicos, e também as enfermarias. Então, eu acho que a gente, infelizmente, está longe do pico. E, para finalizar, eu queria agradecer ao Marcelo, ao Connection, pelo convite, né? Foi um prazer. É sempre muito bom dividir a discussão com o Daniel, porque é sempre inspiradora, né? O Daniel é excepcional. Foi meu residente, então conheço de longa data já, mas está brilhando como sempre. E estou à disposição. Precisando, vocês têm meus contatos já. Estamos às ordens. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Luciano. E você, Daniel, para finalizar essa... Concordo com essa avaliação do Luciano. Na minha visão, enxergo lógico, sem ter bola de cristal, o que essa pandemia faz com a gente é geralmente mostrar que nossas previsões estão erradas, mas olhando para trás, o que tem visto de padrão é isso mesmo. Começou pelas classes sociais mais altas, e o duro dessa pandemia é que ela tem um gap de tempo, assim, um intervalo de tempo, umas 2 semanas, entre acontecer as contaminações e a inundação de paciente na UTI, e isso nos deixa, é mais difícil, como ser humano, da gente aprender por intuição, quando você tem um tempo de resposta muito grande. Então, eu acho que isso nos deixa mais frágeis se a gente for confiar nas nossas intuições, e é mais importante ainda a gente confiar na epidemiologia e no método científico. E eu estou vendo exatamente isso também, porque pelo menos no Sírio teve um pico, e aí depois é muito claro que está tendo uma queda, e hoje a situação no Sírio está uma situação controlada. Hoje o Sírio consegue ter o número de entradas e o número de saídas equilibrado, e aí com a operação de guerra que se montou no hospital, o hospital está controlado. O que a gente vê é que quando um hospital está controlado, os pacientes graves que vão para a UTI saem. Lógico, não são todos, mas um número muito significativo sai. O duro é o que aconteceu na Itália, em Nova York. Eu tenho um grande amigo em Nova York, e o que ele fala é que, assim, lotou. E aí as pessoas estavam morrendo nos corredores da Cornell. Tipo, era o SUS no pior cenário, só que na Cornell, em Nova York. E aí a mortalidade vai lá para casa do chapéu, né? Mas, enfim, eu acho que o que me dá muita tristeza é que acho que essa epidemia, ela aprofunda as desigualdades. Porque enquanto você vê a classe social mais favorecida conseguir fazer quarentena por todos os motivos que a gente sabe que dá para fazer, não é fácil para ninguém, em nenhum cenário, mas é possível. Fica simplesmente impossível para as pessoas, uma classe social mais favorecida, que não só não conseguem fazer a quarentena, quanto ainda piora, porque obesidade, diabetes controlada, hipertensão descontrolada são doenças que são mais frequentes nas classes sociais mais desfavorecidas. Piora porque o acesso à saúde é pior ainda, então a chance dele conseguir entrar numa UTI de qualidade é menor. Sim, é uma somatória de condições adversas que vão só aumentando a desigualdade. Então, é muito triste. Eu acho isso muito triste. Eu acho que isso, na minha visão, foi uma das coisas que estava me paralisando. Essa tristeza por ver, assim, e na minha visão, não tem jeito. Todo mundo que vive nesse país não é só testemunha. Assim,
faz parte disso. Então, se tem alguém morrendo por falta de assistência e eu tenho completamente direito à assistência, consigo, não tem jeito, eu me sinto culpado. E eu acho que, de uma certa forma, lógico, eu não estou falando que pelo amor de Deus, não me entendam mal, não é para caça às bruxas, não é por aí, mas acho que todos nós temos a nossa parcela. E acho que faz parte, todos nós temos nossa contribuição para tentar deixar esse fosso menos desigual, esse buraco menos pior e conseguir atravessar essa crise, um vale de sombras, e da maneira mais digna possível, fazendo o que dá para fazer. Eu realmente espero então, eu acho que vai piorar ainda. Eu espero que essas mudanças boas, essas questões que mexem com a gente venham também para esse lado que você colocou de mais ação, né? A gente está vendo a importância das ações de cada um de nós e que tenha mais ação e que essa ajude a minimizar ou a mitigar o máximo possível tudo isso que está acontecendo, tanto no serviço público, quanto no privado e quanto no geral, na economia, em todas as áreas que estão sendo afetadas. Eu queria agradecer muito vocês pela conversa. Obrigado, Luciano, por abordar esses pontos ainda de, como a gente falou, né, a pandemia da dúvida. Muita coisa ainda vem por aí. São atualizações diárias, né? E o Daniel também aí, tanto na parte da UTI, quanto nessa parte importante até, né, do ponto de vista geral, bioético. A gente está diante de um monte de dilema, né? Uma parte filosófica mesmo vindo por aí, e a gente precisa repensar um monte de coisa e sair, né? E para quem está se sentindo aí um pouco paralisado diante de tudo, é normal, como o Daniel colocou, né? O luto não é só da morte, é o luto de uma situação global. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Até breve.